Olá, pessoal, bem-vindos ao Preparação Trabalhista. Se ainda não está inscrito no canal, peço que inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que você entende que possam estar interessadas no conteúdo que a gente traz aqui. Eu e a professora Débora Paiva vamos falar hoje como se preparar para as discursivas do AFT 2024, notadamente o assunto de direito do trabalho. Se você não estiver vendo a minha foto aqui, é por uma razão muito peculiar, que hoje está uma confusão aqui, que eu não tenho como abrir minha câmera, mas teremos a professora Débora Paiva trazendo o seu conteúdo, e eu já começo com uma pergunta. Débora, pelos seus achados, olhando para trás e pensando em carreiras que teriam alguma coisa a ver com a nossa, como você acha que seria uma boa preparação para o candidato que almeja ter uma boa nota em Direito do Trabalho para o FT 2024? Olha, uma boa preparação, né, para mim, a meu ver, seria estudar basicamente o conteúdo. Eu não eu observo que tem muitas pessoas que dizem, estuda só lei seca, CLT, súmulas e orientações jurisprudenciais. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que um concurso do porte do auditor fiscal do trabalho é um concurso que é necessário, sim, que a pessoa esteja antenada e estude todo o conteúdo programático. Porque é um concurso que um ponto vai te jogar para cima ou para baixo. Né? Isso a gente está falando aqui de objetivo, né? Objetivo e direito do trabalho. Então, se você errar uma questão, porque não estudou um assunto, um tema que você achava que é um tema que não ia cair muito, e aí vai que ele cai. Então, é isso que eu acho. Eu acho que o direito do trabalho, a preparação tem que ser profunda, tem que estudar todos os temas, né, ali do direito do trabalho. Isso estamos falando de objetiva. Em relação à prova discursiva, aí tem que ser uma preparação melhor ainda. Por quê? Porque é a prova discursiva que eu acho que vai definir, que eu acho não, eu tenho certeza, que vai definir a aprovação nesse concurso, né? Porque no último concurso, só de questões discursivas, nós tínhamos pontuação de 200 pontos. Isso é muito, né? Então, assim, é a discursiva que realmente definirá essa aprovação. E o que eu falo em relação ao direito do trabalho? Então, o estudo. Eu vou fazer aqui uma distinção entre o estudo para objetiva e o estudo para discursiva. Né? No estudo para objetiva, é claro que o aluno tem que dominar, sim, lei seca, dominar súmula e orientação jurisprudencial, mas ele tem que dominar também o instituto. Ele tem que entender, por exemplo, quando a gente fala de jornada extraordinária, ele tem que saber lei, CLT, súmula, orientação jurisprudencial e entender também um pouquinho da prática. E quando eu falo de prova discursiva, então o aluno ele tem que dominar, porque, em geral, acertar o tema, o que a banca está perguntando, já é assim, uns 90% da questão. Né? Eu trabalhei muito tempo fazendo recursos, né, para provas discursivas de alunos, né? Já trabalhei com a FT em 2010, trabalhei em 2013, trabalhei com a FT tanto em objetiva quanto discursiva, e quando a gente ia fazer o recurso para os alunos, com a grade, com o espelho, né, das bancas, no caso CESP, Banca Exaf, né, e também para a TRT que eu trabalhei fazendo espelho, só abrindo um parênteses aqui, para dizer que espelho das bancas em relação às questões, geralmente está ali o conteúdo. Então, o que a gente observa? Que o aluno pontua em relação ao acerto ou não do que a banca está perguntando. Então, para a prova discursiva, eu oriento que se façam resumos, né? Então, assim, eu já passo para os meus alunos, né, da mentoria, resumos dos pontos-chave de direito do trabalho que possam ser objeto da prova discursiva. Então, quando você que está iniciando, né, que foi a pergunta do Daniel, você me perguntou o aluno que está iniciando. Eu acho que o aluno que está iniciando, ele tem que dominar o direito do trabalho, porque ele vai ser peça-chave na objetiva e na discursiva, tá? Inclusive também depois de aprovado na atuação dele. Então, seria isso. Respondi sua pergunta, Daniel? Sim. Essa preparação, você acha que ela deveria ser uma preparação simultânea para objetiva e para discursiva, ou uma preparação, sei lá, no pós-edital? Porque a gente já teve várias fases, né? A gente já teve fases em que as provas seriam em dias distintos. Hoje a gente tem mais uma ideia de que as provas serão no mesmo dia, mas lá na minha caixinha no Instagram, você também deve receber algumas perguntas dessa natureza. As pessoas falam, eu devo começar a estudar agora,
eu devo começar a estudar depois de edital, eu já me preparo com base no edital de 2013, ou eu espero saber qual vai ser a cobrança que a banca vai trazer para 2024. Como é que você pensa a respeito disso? Excelente pergunta sua, porque assim, eu sempre observo assim, quando tem prova discursiva, o aluno sempre acha que ele primeiro tem que estudar objetiva e discursiva lá, ou no pós-edital, ou então estudar depois. Muitos até me perguntam, eu também recebo muitas perguntas de alunos perguntando se eles têm condição de acompanhar a minha mentoria porque estão iniciando em direito do trabalho. E a situação é a seguinte: o direito do trabalho e a prova discursiva, seja em relação ao direito do trabalho ou às outras disciplinas, né, tem que iniciar de imediato. Essa questão de deixar a prova discursiva, o estudo para depois, eu não acho uma técnica, né, muito boa, uma didática muito boa. Eu acho que o estudo tem que ser simultâneo. Então, o que que eu oriento? Quando você começa a estudar o direito do trabalho, então você vai estudar lá, né? Vamos supor que venha uma parte doutrinária de princípios, aí vem lá, princípios do direito do trabalho. Então, eu oriento o aluno está estudando aquilo pela primeira vez, que ele faça resumos, né? Dos pontos chaves, das palavras-chaves e assim, o conceito, a gênese, o que é, se aquilo se aplica a alguma súmula ou orientação, né? Se ele tem um bom material de um bom professor de direito do trabalho, geralmente o professor já elenca tudo ali. Então, que ele faça um resumo, que ali já vai estar a lei que é pertinente, se tem súmula, se não tem, tá? Então, é isso que eu oriento. Então, vamos supor, está estudando CIPA, né? Estudando insalubridade e periculosidade. Aí tem lá o tópico CIPA. Então, que ele faça um resumo também do tópico CIPA, porque esse resumo vai servir também para o estudo da prova discursiva, né? E isso eu entrego na mentoria para o aluno, eu entrego um resumo dos tópicos de direito do trabalho que possam ser objeto de provas discursivas. E esse concurso, como é um concurso atípico, porque nós estamos falando, né, no passado, a gente, é lógico, tem que dar uma olhada para o passado, sim, mas o passado está distante, não é, Daniel? Foi 2010 e 2013, nós temos aí 10 anos, né? Então, é uma base? É uma base, mas a gente pode esperar novidade por aí. Então, é isso que eu estou fazendo pesquisas em legislação, jurisprudência, em tendência do momento, porque também há muita tendência do momento. É um concurso com muitas vagas, então seriam muitas provas para correção, então tudo isso a gente tem que pensar. Como que pode vir essa discursiva, né? Nós tivemos o pedido de um parecer na prova da banca CESP, atual Sebrasp. Aquilo, para mim, é totalmente atípico, anômalo. Eu acredito que não venha, né? O que eu estou focando agora, que eu acho que pode vir, é uma situação assim, em que na prova discursiva se avalia a parte prática do futuro auditor, entendeu? E aí eu acho que você pode Uhum. nos ajudar muito bem, dando assim alguns temas, né? Algumas a parte da atividade de vocês, né? Atividade diária. Eu acho que pode vir, por exemplo, um auto de infração, né? Pode vir, como veio na prova da CESP, veio a situação do auditor fiscal, que foi numa fazenda, que a fazenda era de milho, ali tinham diversas irregularidades, e ela vem à banca e pede três coisas: que primeiro analise as irregularidades, né, dê solução para as irregularidades e analise a conduta, né, qual seria a conduta do auditor fiscal. Olha que interessante. Então, eu acho que pode vir muita coisa por aí dentro de toda a função que vocês exercem, né? Porque a gente poderia estar tirando isso aí para direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, e aí aquela pergunta que você me fez, né, em relação a o que estudar primeiro, porque a gente não sabe quais são as disciplinas que virão. Olha, você vai concordar comigo, direito do trabalho, SST, né, segurança e saúde no trabalho, isso tem que vir, concorda comigo? Com Constitucional, certeza. administrativo. Então, começa por aí. Para quem está começando, a gente já tem 4 matérias que são bem extensas, né? As MRs, com certeza isso vai vir. Então, assim, eu acho que não adianta esperar. Tem que começar agora e já começar com essas matérias básicas, que não vai ter erro, não. Não tem como tirar direito do trabalho, SST, constitucional e administrativo. Até Certamente. direitos humanos, de repente. Teve um concurso, eu acho que teve um AFT que caiu o processo do trabalho, né? Eu acho que foi o da ESAF.
Você passou... Em qual que você passou? Foi no De último, 2013, o meu. 2013. O de 2010 caiu uma parte pequena de processo de trabalho, né? Eu nem gosto de falar isso muito, porque todo mundo apavora. Mas assim, eu não acredito que venha. E se vier, vem alguma coisa que possa linkar com o direito do trabalho, uma coisa esporádica ali, entendeu? Mas acho que não vem, não. E outra coisa também que eu estou vendo como tendência questões multidisciplinares. Então, uma questão que avalia o direito do trabalho, sim, mas avalia também constitucional e outras disciplinas, porque tem questões aqui do concurso passado, né, que eu estava olhando, que as questões, elas utilizaram convenções da OIT, junto com uma questão de direito do trabalho, então misturou muito, né? Então, utilizou NR. Então, assim, eu acho que pode vir questão multidisciplinar. E para esse tipo de questão, com essas 4 disciplinas não tem erro, né? Direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo e segurança e saúde no trabalho, as NRs. As pessoas, elas geralmente me perguntam, e quando perguntam, elas querem com uma frase que eu interprete o que elas vivem e dê uma solução completa. E uma vez me perguntaram quais as matérias para iniciar, eu sugeri 10 matérias, e aí me perguntaram quanto tempo. Para essas 4 matérias que você propôs aí, eu sugeriria pelo menos aí 4 meses de estudo. Então, se a pessoa tem dúvida sobre o que começar e quanto tempo vai levar, pelo menos aí 4 meses, ela fazendo em média 1 mês cada disciplina, eu acho que ela já começa a entrar num perfil que possa ser Competitiva, você um diz. perfil adequado, que aí 4 Mas meses, eu 20 horas por discordo um semana, pouco. a gente teria uma carga horária razoável. Mas Então, isso é uma grande fale da sua dificuldade que eu discordância. tinha na época que nós trabalhamos juntos e tal. Então, na época de fazer aqueles ciclos, né, de estudo com contagem de horas líquidas para os alunos e tudo mais, eu nunca gostei muito de fazer essa contagem, entendeu? Eu tinha um perfil de deixar o pessoal que trabalhava, que eu orientava ali, com o horário, eu fazia o cronograma e deixava o horário mais livre. Porque cada um, o importante assim, não é tanto as horas líquidas e quanto você estudou, mas o que você assimilou. Entende? Porque não adianta, fiz tantas horas, estudei, mas não assimilei. Agora, e outra coisa também, 4 meses para essas disciplinas. Também é um pouco relativo, eu acho, tá? Por quê? 4 meses para quem? Eu tenho uma dedicação de 8 horas? Não, eu só posso dedicar 4 horas, eu só posso dedicar 2 horas porque eu trabalho, tenho. Entende? Então, assim, não é uma coisa exata. Você vai levar 4 meses para fazer essas 2 disciplinas. Depende, é uma pessoa que é da área do direito, então ela já conhece, né, alguma coisa de direito, já tem facilidade com o estudo do direito, e ela tem tantas horas, saiu da faculdade agora, está mais fresco, ou não saiu, está começando do zero, né? Se a gente for colocar o aluno iniciante, né, que não é do direito, então ele vai começar do zero, né? Aí, por exemplo, se você falasse assim, o concurso é amanhã, tá? Então, o que eu estudo de direito do trabalho, que eu já estou inscrita e eu vou fazer? Então, aí eu oriento a fazer questões, e aí sim, a legislação e súmulas e orientações jurisprudenciais, que isso é certo. E alguns temas, né? A gente pode tirar aí uns 6 temas bem básicos, né? Que eu já falo aqui: Uhum. insalubridade e periculosidade, terminação contratual, que eu acho importante, aquela parte da CLT, da CTPS, eu acho muito importante também, né? Da carteira. Questão de prescrição, questão de anotação da carteira. Já falei de jornada extraordinária? Acho que não, né? Também acho que Ainda não. o trabalho extraordinário. Remuneração e salário, não sei não sei se seria tanto, mas a questão das verbas, eu tenho focado muito nisso com o meu pessoal lá, a questão das verbas que são devidas em cada terminação, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante. No processo do trabalho, tem a homologação de um acordo extrajudicial, né? E então, assim, essa questão também, eu não sei se vem o processo do trabalho, mas é uma questão que eu acho que ali na homologação tem todas as verbas também, né? Não sei se seria alguma questão que pudesse juntar alguma coisa nesse sentido, um acordo invalidado, entendeu? Não sei. Assim, porque, como eu estou te falando, eu estou pensando em muitas coisas ao mesmo tempo
para vir com uma coisa mais difícil para o aluno. E o básico, que não, está aqui a doutrina, está aqui, você vai responder isso, isso e isso. Mas e se vier uma coisa diferente, né? Juntando questões multidisciplinares? Então, eu tenho feito isso. Então, assim, como que eu posso falar um pouquinho da mentoria agora? Claro. Como que eu bolei essa mentoria, né? Essa para a FT, ela está um pouquinho diferente das que eu trabalhei com o pessoal do TRT. Por quê? Porque a gente não tem ainda, né, a banca, um concurso de 10 anos atrás que teve. Então, eu estou trabalhando assim. Eu apresento, dentro de direito do trabalho, os tópicos resumidos, né, tópicos teóricos com lei, né? Apresento questões que são questões que pega a legislação e tal, e questões mais assim difíceis, entendeu? Então, assim, o aluno tem 6 correções personalizadas, e nessas correções eu vou estar ali com o aluno. Eu tenho 2 meets, que é um encontro igual a gente está tendo aqui, né? Então, eu tenho 2 meets com ele, um no início e um no final. No início, para avaliar onde ele está. Porque é o que eu estou te falando. Cada aluno está num ponto. Então, não adianta dar uma coisa padrão, uma mentoria padrão. Então, eu vejo onde ele está, o que ele já tem de base, e aí a gente começa. Então, por isso que dá para um aluno iniciante começar, porque eu já sei onde ele está e eu vou ali acompanhando ele. Então, ele vai ter 6 correções até ele progredindo na dissertação, na técnica de resolução. E o conteúdo para as questões que eu criei ali, e as questões que eu apresento 40 questões comentadas, né? Algumas eu criei, outras são de provas. Então, ele vai ter 40 questões comentadas, ainda vai ter as 6 que eu criei para ele dissertar e treinar junto comigo, e outros temas que eu criei como sugestão. Então, para ele responder essas 6, ele vai ter a base ali, porque eu faço um resumo de tudo que ele vai precisar, entendeu? No resumo de direito do trabalho. Então, assim, dá para ir acompanhando. Agora, a gente tem que saber o tempo de cada um. Se uma pessoa só tem 2 horas, a gente não tem prova marcada, mas tá, a prova vai ser aí. Você aposta em quê, Daniel? Talvez abril, né? Abril. Então, aí Março para abril. realmente, com 2 horas, você não consegue iniciar, né? Entendeu? Não só o direito do trabalho, né? Você sabe que é o rol inteiro das disciplinas do concurso. Pois é, para quem está iniciando agora, eu tenho falado isso às vezes, a quem me pergunta, e nas minhas mentorias. Quem está iniciando agora, eu acho que quem está iniciando do zero, né? Eu acho que corre por fora, né? Não tem como Eu não ser vou. Eu diferente me disso, né? recuso a falar, você também deve, que só se estudar lei seca e resolver questão vai passar. Não é assim, você sabe disso, né? Mas assim, que eu trago aqui no canal também o caso de Ana Luísa Orcades, que passou com 4, 5 meses de estudo, mas assim, não é o mais comum, né? O mais comum é a pessoa ter um pouco mais de bagagem até passar, então fica difícil traçar um panorama concreto. Mas as eu pessoas, não a quando conheço, perguntam. tá? Mas, assim, às vezes a pessoa já tem uma base de trás, entendeu? Estudava uma outra disciplina, não sei, do zero. Eu não conheço a Ana Luísa, né? Mas Assim, como eu dizia, as pessoas elas querem muitas vezes uma resposta objetiva e concreta, né? E às vezes a gente não tem isso para ofertar. Então, eu sempre falo, é possível desde que você faça a sua parte e se não der nesse, talvez você saia deste concurso preparado para outros ou até eventualmente para outro AFT. Também ninguém sabe quando vai acontecer, não quer dizer que vai acontecer somente após 10 anos. Porque esse demorou 10 anos, né? Não quer dizer O que próximo vai seria. demorar 10 anos, mas assim, esse é um concurso para majoritariamente quem já tem uma bagagem de estudo para esse ou Para esse para concurso. outros certames que aí aproveita no conjunto da obra. Né? Se você fosse determinar, por exemplo, uma quantidade de horas semanais que a pessoa deveria se dedicar à matéria discursiva, você tem essa noção, mais ou menos?
Discursivo, os alunos sempre me perguntam, tenho sim. Geralmente, quando os alunos chegam para mim, com a minha mentoria é só discursiva, né? Então, alguns alunos já têm o mentor do concurso inteiro. Então, aí eles perguntam, professora, quanto tempo eu vou gastar para fazer o seu curso, né, e treinar as 6 correções e ficar preparado para a discursiva, e inserir dentro do meu cronograma. Então, assim, já tem gente, por isso que eu falo, não dá para começar na última hora, entendeu? Então, eu já estou com alunos desde de fevereiro. E o curso lá na Hotmart fica 1 ano disponível, né? Tudo que eu postei lá, e essas correções eu vou fazendo. Então, o aluno entrou, tem lá os 2 meets, logo que ele entra, eu faço o primeiro meet, aí ele começa, eu converso com ele dentro do ciclo dele. Tem aluno que fala, professor, eu quero começar, por exemplo, entrou em fevereiro, quero começar em abril. Quero começar, então aí eu começo a soltar para ele os temas e aí eu começo a acompanhar. Só que eu falo o seguinte: a partir do momento que começou o primeiro tema, vamos até o sexto. Não adianta fazer um agora, outro no outro mês, porque a gente estava com mais tempo, né? Então, assim, mas o aluno que entrar agora, então a gente vai definir um cronograma de que ele vai fazer as 6 dissertações. E aí, nesse caso, eu gosto de uma por semana, para pegar um ritmo intenso, entendeu? Então, ele assiste primeiro todo o meu curso que está disponível lá, né? As questões comentadas, o espelho que eu ensino, né? Eu não sei se eu te expliquei como é o meu método, mas eu ensino o aluno a dissertar, a fazer um espelho de dissertação, que é a grade de correção da banca. Ali ele vai colocar dentro do que foi perguntado as respostas, artigo, lei. Então vai estar aquilo ali. Eu não oriento a fazer rascunho. Então, com aquilo ali, ele já olhou, já viu se esqueceu alguma coisa. Se não esqueceu, ele vai para dissertar direto. Isso, ele ganha tempo e ganha também uma resposta mais coesa, né, com o que a banca está perguntando. Então, geralmente, então agora vamos voltar ao tempo, né? Então, a partir do momento que o aluno começou comigo, 1 hora para fazer a discursiva, tá? Que eu peço para ele sentar e fazer. E aí ele manda para mim para correção. Então, seria isso que eu peço semanal. Agora, o material que já está postado lá, que é antes dele começar, né, essa dissertação, esse treinamento comigo, os materiais, aí depende. Por exemplo, o aluno que já está com direito do trabalho bem estudado, falou, já estou bem de direito do trabalho, eles só baixam, mas não leem o meu resumo, os resumos que eu faço, né? E também as questões comentadas, para ver, porque o aluno nunca viu uma discursiva. Então, pega lá direito do trabalho, várias questões discursivas, então ele vai acostumar com as questões. Então, assim, depende. Por isso que eu faço o primeiro meet, que é um encontro assim, individual, em que eu converso com o aluno para ver o ritmo dele, entendeu? Então, se é um aluno que já veio só para a discursiva, ele está bem na matéria, já sabe direito do trabalho, a gente já começa 1 hora por semana, tá? Ele faz a discursiva em 1 hora e manda para mim. Aí eu corrijo e mando para ele, né? E tirando os 2 meets, né? O meet é de 1 hora também, que eu gosto de conversar no primeiro, e no último, que é após a sexta, né? Dissertação dele, que eu corrigi, mandei via e-mail, conversei com ele, o WhatsApp é ilimitado e tal, eu faço o último para ver, faço uma revisão das 6 dissertações para ver a evolução dele. Tá? Isso é em treinamento. Agora, o que eu sempre falo, quando o aluno já tem a base, é muito mais fácil, porque é só você adequar a ele saber interpretar o enunciado e montar o espelho, porque ele já tem a base legal, né, da disciplina. E aqui eu trabalho, o meu caso é só o direito do trabalho, que eu foco na mentoria, né, que é a mentoria especificamente para direito do trabalho discursivo. Entendi. Então, vamos botar assim para ficar mais claro para você, né? Aluno que já tem base, 1 hora para resolver as 6 dissertações, tá? O material que tem lá, os vídeos não são grandes, tá? Eu não faço vídeo grande. O PDF também não é grande, é bem objetivo e bem pontual. O que tem de maior, que o maior número de páginas são realmente as 2 aulas, as aulas com as questões discursivas comentadas, tá? Mas são 40 questões, essas questões o aluno, acredito que em 4 horas, sabe, se ele já tiver base, ele consegue. E os temas, as sugestões de temas que eu dou com os tópicos. Então, espera aí.
Vamos só, então, concluir aqui. Se o aluno está iniciando, então ele vai precisar, vamos colocar, 2 horas diárias, tá? Durante um mês, e depois, no próximo mês, 1 hora diária, porque aí ele começa a fazer a prática, né, a parte prática. Entendi. E já são quantos anos ensinando direito do trabalho? Desde 2008, desde 2008. Então já são 15 anos de experiência nessa lida. Você acha que a reforma trabalhista tem como ser um tema mais recorrente, ou você acha que já meio que passou a Então, chance né, dela ser ela cobrada? entrou 2017 por aí e em seguida, né, caiu no concurso do TST. Eles cobraram até antes mesmo dela estar em vigor, porque era novidade tudo. Mas assim, eu não descarto não, porque a reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, algumas súmulas ficaram, assim, colidiram com a reforma, né? E o TST não cancelou determinadas súmulas. Então tem assim aquela questão da reforma e em relação ao entendimento simulado também. Então, assim, eu acho que ela pode vir, mas não é para preocupar, né? Porque quando ela surgiu, a reforma e tal. Mas a reforma agora, o pessoal está muito sedimentado, entendeu? Não tem que preocupar com isso. Mas eu acho que ela pode vir, não em relação à reforma ou alguma pergunta assim, mas em relação ao próprio texto que já está incorporado na CLT, é o próprio texto de lei. Então, é o estudo do texto de lei. Entendi. Agora, o que eu acho que mas aí não sei se isso aí viria, não. Seria a questão da pandemia, né? Que muita coisa. Mas eu acho que isso aí a gente vai ter que esperar para ver. Pois é, a gente fala agora, e eu brinco, que a gente está falando sempre de futurologia, né? São coisas que a gente não sabe como ocorrerão, mas que com alguma dose de sorte e feeling a gente pode acertar. Eu já fiz aqui apostas que a gente poderia ter temas como discriminação, trabalho da mulher, trabalho infantil, aprendizagem, trabalho escravo. A gente pode ter uma transversalidade muito interessante entre todos esses conteúdos que eu me referi, e o direito constitucional, e o direito Sim. internacional do trabalho, os direitos humanos, o direito previdenciário, se a gente for olhar, por exemplo, o aspecto do acidente de trabalho. Então, é para se esperar, na minha leitura, uma interdisciplinariedade, uma Isso, a transversalidade questão multidisciplinar que eu te bem falei. interessante, Exatamente. porque é o que mais tem sido dito atualmente é que a gente vai ter uma prova bem condensada. Então, um espelho de correção de uma discursiva para a FT, eu penso que ele pode trazer uma multidisciplinaridade que em 2013, pelo menos, não foi cobrada, né? Exatamente. E esses temas que você citou aí são temas muito ligados ao Ministério Público do Trabalho, né? Geralmente, concursos de Ministério para Procurador do Trabalho, os concursos, eles cobram esse tema, né? Direito dos indígenas, trabalho escravo, trabalho infantil, que aí é onde eles fiscalizam, né? É a atuação do MPT. Teve até uma questão de prova discursiva para o Ministério Público do Trabalho que cobrava exatamente isso. É a atuação de um trabalho que encontrou condição análoga à escravidão. Entendeu? Aí o que faria? Se ajustaria o termo de conduta, aquela coisa toda. Isso para MPT. Então, agora que você falou nisso, puxando para FT, vai dentro daquilo que eu te falei no início da nossa conversa, que seria assim, a atuação do AFT. Alguma questão multidisciplinar ligada à atuação do AFT. Posso te Pois é, fazer eu uma acho. pergunta? Que eu até Claro, estou com claro. filha, que é Pode, uma questão. pode fazer, pode Você fazer. exerce desde 2013, né? Existe algum conflito, quando o AFT está atuando, algum conflito com algum outro órgão? Já surgiu? Você tem algum caso assim para narrar? Às vezes existe, por exemplo, quando, vamos supor, uma ação de trabalho escravo. Você vai, uma ação de trabalho escravo num rincão do Brasil,
e você tem, não é tão raro encontrar, você tem uma pessoa que tenha passagem pela polícia, tenha mandado de prisão, por exemplo, certo? E você tem um procedimento trabalhista para ser feito ali. Se aquela pessoa Entendi. tem mandado de prisão, naturalmente ela deve ser conduzida. Só que o que a gente muitas vezes preza é que essa pessoa seja conduzida só após o procedimento trabalhista, ou que ela seja conduzida de forma que não prejudique o procedimento que a gente foi ali exercer. É uma Entendi. possibilidade que tem que ser vista com a autoridade policial que estiver conosco, seja Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Aí PM, conflita com o Polícia direito Civil, penal, né? Não cai seja para o quem FT, for, né? Penal, seja quem processo for. penal não cai para o FT. Não, mas a gente pode. É essa ideia que é isso que eu estou tentando buscar, você entende? Assim, para a questão, assim. Pois é, mas, por exemplo, no direito material realmente não caberia, mas a gente poderia falar de um caso concreto que o espelho trouxesse uma solução concreta para uma situação vista numa rotina de fiscalização. Vamos supor uma fiscalização rural na qual um órgão, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, não entenda pela caracterização da condição análoga de escravo, como se posicionaria o auditor nesse caso concreto, a Exatamente. quem caberia a palavra final. É É isso que eu bem, tenho pensado. é Bem bem difícil. interessante Interessante e difícil, né? exigir do candidato esse raciocínio. Porque E vai ser alta concorrência, né? se a gente Então, estiver falando de apenas poucas questões, quanto mais questões complexas a gente tenha, das quais a gente exige. possa exigir uma resposta bem fundamentada, bem amarrada, é provável que a gente consiga ter uma distinção nas notas daqueles que estão melhor preparados, do que a daqueles que não conhecem os nossos temas em profundidade. Isso. O que eu estou dizendo, naturalmente, não é lei, mas faria algum sentido na minha leitura, entendeu? Faria sentido uma questão complexa com uma interdisciplinariedade e uma conclusão por uma solução para um cargo que tem atividade externa, que tem atividade sociotrabalhista, que vai lidar com mais fatos e menos direito, porque toda matéria com a qual a gente trabalha, pelo menos toda matéria externa com a qual a gente trabalha, é matéria fática, né? Não é matéria de direito. O direito, ele vem tomar um pouco mais do tempo do FT quando a gente está falando no aspecto em segundo plano da fiscalização. Então, eu estou em campo, eu estou colhendo matéria fática, eu estou colhendo depoimentos, eu estou fazendo fotos, gravando vídeos, às vezes áudios. Tem colegas que usam aquelas câmeras que a polícia usa, que ela chama de body cam, que é a câmera no peito, gravando, e a gente tem essa possibilidade de gravar e produzir documentos das mais variadas ordens. Tudo isso não é necessariamente direito, é direito de forma reflexa, indireta, mas é colheita de material. E aí, no segundo momento, a gente tem uma parte que geralmente é feita à distância, né? Que nela o auditor vai se debruçar sobre o que ele colheu e verificar se aqueles fundamentos que ele buscou, que aqueles fatos que ele está averiguando, ele se amoldam ou não a uma situação regular e irregular, conforme a lei. A gente pode transmitir tudo isso para o papel e chegar a um caso em que o candidato ao auditor, ele tem que se debruçar com matéria de fato, tem que se debruçar com matéria jurídica e entregar uma solução. Exatamente. Se fosse examinador, olharia com carinho para questões É dessa isso que eu estou te natureza. falando. É essa questão que eu te falei no início da nossa conversa, porque eu acho bem interessante. Diminuir, talvez,
diminuir o número de questões, mas que uma questão seja a questão. Sim, com certeza. Né? Então, assim, comparando com o Ministério Público do Trabalho, né? Igual o parecer para o Ministério Público do Trabalho, que não é o caso do FT, teve lá na CESP, mas, né, em 2013. Ou uma prova de juiz, uma prova de sentença, né? Em que ali naquela única peça tem que demonstrar todo o conhecimento. Pode vir alguma coisa nesse sentido, juntando as disciplinas. É isso. Débora, deixe seu Instagram para quem quiser ele procurar pelo Instagram. Aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo vai estar o link para comprar a sua mentoria lá no Hotmart, o link para o meu perfil. Deixe seu recado final. Desde já agradeço bastante a sua Muito disponibilidade. obrigada. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. O meu Instagram é @Prof. Débora Paiva, Débora com H. E a mentoria, né, ainda tem vagas e eu aguardo vocês de braços abertos. E estou torcendo por todos vocês e vamos firmes e fortes que vai dar certo. Um abraço para todos. É isso aí, agradeço mais uma vez a atenção, a audiência, peço desculpas pela câmera fechada, mas em breve a gente volta com um novo conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, Daniel. Até a próxima.